Saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. É sempre um enorme prazer estar de volta e trazer assuntos que dizem respeito à nossa saúde. Vamos falar hoje sobre a gestão da higiene menstrual. Escolhemos este tema porque o mundo assinalou no passado dia 28 de maio o dia de consciencialização em relação à gestão menstrual. Acompanhe a reportagem que nós trazemos hoje, que está relacionada com uma das atividades feitas por uma das organizações que operam no nosso país para apoiar as meninas a gerirem melhor a sua menstruação. Celebrou-se a 28 de maio o Dia Mundial da Gestão da Higiene Menstrual. A data foi instituída em 2013 por uma organização não-governamental alemã, a WASH United, com a missão de quebrar o silêncio, gerar mais conhecimento e educar as raparigas sobre a importância de uma boa gestão da higiene menstrual. Nos últimos 3 anos, o movimento sobre o Dia da Gestão da Higiene Menstrual tem apelado mais ação e investimentos na saúde e higiene menstrual. Os eventos alusivos à data juntam anualmente diversas organizações que trabalham em torno da educação, da eliminação de tabus e estigma, do acesso à água, a produtos higiênicos e infraestruturas sanitárias adequadas para uma boa gestão da higiene menstrual. Trabalhamos em mais ou menos 4 ou 5 províncias aqui em Moçambique. Trabalhamos em comunidades para melhorar acesso à água, com furos, com sistemas de abastecimento de água. Também trabalhamos com comunidades para mobilizar as comunidades para melhorar as condições de saneamento, construir latrinas e praticar boa higiene também. Trabalhamos também no âmbito escolar, em escolas e também em unidades sanitárias, porque esses são lugares onde acesso à água também é muito importante. Infelizmente, a situação em termos de acesso à água no mundo é difícil em muitos países, incluso em Moçambique. Há muitas pessoas que ainda não têm acesso à água. Acho que em zonas rurais, em Moçambique, por exemplo, onde a situação é talvez o pior, mais ou menos a metade das pessoas ainda não têm acesso à água ou têm acesso insuficiente à água limpa perto da casa. Também nas escolas em Moçambique a situação é difícil. 69 mais ou menos por cento das escolas não têm acesso à água ou têm acesso insuficiente. Isso cria muitos problemas, não? A água está ligada à saúde. Então, se está a beber água que não é limpa, pode ter muitas doenças diarreicas, doenças como cólera. Então, acesso à água limpa é fundamental para ter uma vida saudável, uma vida de boa saúde, e também no âmbito escolar é muito importante para ter condições para ter uma boa educação, e em particular para as raparigas, porque são as raparigas que muitas vezes têm responsabilidade para buscar água em casa. Se a água fica muito longe, eles têm que ir muito longe para buscar água, talvez não podem ir à escola. E também, mesmo na escola se não tem condições de água limpa, é muito difícil, por exemplo, gerir a higiene menstrual, como estamos a falar hoje. Este ano, no nosso país, a data foi celebrada sob o lema "Em Moçambique, estamos comprometidos com a dignidade menstrual". Constatamos que a maioria das meninas começam a sua menarca, isto é, a sua primeira menstruação, antes mesmo de saberem o que é a menstruação, e por conta disso nós temos absentismo na escola, temos meninas que não fazem atividades devido a esta menstruação. Então nós pretendemos levar conhecimento sobre isso, então tentamos explicar mesmo desde a puberdade, que é um conjunto de mudanças que acontecem nas meninas e também nos rapazes, no seu crescimento, assim é que é, e tem várias transformações, desde a nível do seu corpo e também transformações psicológicas, mudanças de comportamento. Bom, nós explicamos também sobre o ciclo menstrual, o sistema reprodutor masculino e feminino, porque a junção desses dois sistemas faz com que haja reprodução de um novo ser. E também quando esta menina não está grávida, esta pode, não é, porventura, ter a sua menstruação. Existem algumas situações que as raparigas não sabem nada sobre o assunto e acabam ficando assustadas com a situação.
É muito importante que os pais falem com as filhas sobre esse assunto para evitar que elas passem por momentos embaraçosos. Os pais não podem ter medo de falar com as suas filhas sobre esse assunto. Quanto mais cedo, melhor. Cada criança tem suas características. Os pais conhecem melhor os seus filhos, podem começar a observar aquilo que são as transformações que elas vão demonstrando, né? A menstruação ela não vai acontecer assim de noite para dia. Os pais, existem crianças que aos 8 anos já têm o peito a começar, já começam a passar pela puberdade meio que precoce, mas já acontece. Então, nesse momento em que os pais começam a ver esses sinais nos seus filhos, já podiam começar a adiantar alguma conversa em torno do assunto. E para cada faixa etária é uma linguagem própria que os pais podem usar, de modo a não agredir as crianças, no caso. Então, eu acho que a partir dos 8 anos, 8, 9 anos, os pais já podem começar a conversar usando uma linguagem adequada para essa faixa. O que acontece atualmente é que há casos de pais que não ensinam porque não têm conhecimento. Sim, porque eles passaram por uma outra educação, não foram ensinados, não foram instruídos. Então, se eles não sabem, não têm como transmitir. Então, é preciso com que essas atividades possam envolver também os pais, para que os pais tenham alguma bagagem extra para que possam transmitir aos seus filhos no momento necessário. Durante o período menstrual, há cuidados em relação à higiene essenciais que devem ser observados. Várias organizações têm feito campanhas para alertar os pais que é preciso desenvolverem este tipo de conversa com as suas filhas. Acompanhe. Estudos demonstram que o acesso à água, ao saneamento e à higiene tem relação com a permanência da rapariga na escola. A falta de condições apropriadas que permitam que as mesmas cuidem da sua higiene menstrual com segurança e dignidade torna o ambiente escolar nocivo à saúde dos alunos e tem contribuído para o abandono escolar pelas adolescentes no período da menstruação. Atualmente, quero acreditar que as famílias já andam um bocadinho mais informadas, né? Agora, o que tem realmente deixado as crianças um bocadinho acanhadas nesse momento, em algumas é falta de condições mesmo para poder cuidar. Algumas crianças não têm lá aquele kit higiênico que pode fazer com que elas fiquem mais confiantes durante a sua menstruação. Então, isso acaba deixando mais retraídas e, em algum momento, até com receio de se fazer no meio de outras pessoas. Existem também algumas organizações a nível nacional que têm em vista educar sobre questões relativas à menstruação. A Abigail é uma empresa social que faz o desenho e venda de produtos de gestão menstrual reutilizáveis, mas também vai mais além, ensinando, educando sobre literacia corporal, sobre o ciclo menstrual e entre outros temas que têm a ver com o corpo da mulher, assim como do rapaz. O nosso principal objetivo é quebrar os mitos e tabus que existem à volta da menstruação e fazer com que esta menstruação seja vista como um evento normal. Persistem ainda alguns tabus relativos à menstruação no ambiente escolar. Os tabus mais frequentes têm a ver com a prática de atividades desportivas durante a menstruação, ou seja, geralmente as raparigas ficam mais acanhadas quando estão no seu período menstrual, acabam não brincando, acabam não sentindo muito à vontade e até surgem casos em que acabam até evitando ir à escola. Então, um dos tabus mais marcantes mesmo tem a ver com a prática das atividades desportivas durante o período menstrual. O ciclo menstrual ele é composto por 3 fases. A primeira fase nós chamamos de período menstrual, a segunda fase nós chamamos de período fértil e a terceira fase nós chamamos de período preparatório. O período menstrual é o tempo em que começa a primeira gota da menstruação até a última gota. Todo esse intervalo de dias nós chamamos de período menstrual. O período fértil é o momento em que a mulher está mais propensa ou tem mais probabilidades de engravidar. E neste período fértil
não temos aquilo que chamamos de ovulação, não é? Que muitas vezes confunde-se, mas a ovulação é o processo de saída do óvulo pelo ovário que percorre a trompa do falópio e quando encontra-se com o espermatozoide pode fecundar e dar origem a um novo ser. O período preparatório é o momento em que a mulher ou o organismo prepara-se para uma nova gravidez ou para acolher o embrião ou para anunciar a próxima menstruação. E muita atenção, o ciclo menstrual ele pode durar de 21 a 35 dias, esse chamamos o ciclo regular, mas também temos o ciclo irregular que pode ser abaixo de 21 dias ou acima de 35 dias e em intervalos muito longos. Durante as celebrações da data, foi apresentado o álbum seriado sobre a gestão da higiene menstrual. Este livro faz parte do Pacote Nacional de Gestão e Higiene Menstrual, que foi produzido no âmbito da implementação do projeto DREAMS, em coordenação direta com o Ministério da Educação e Ministério da Saúde, financiamento do PEPFAR DREAMS, não é? E este livro, ele vem revolucionar aquilo que é a educação sobre a literacia corporal em Moçambique. Este livro contém principais temas sobre o corpo feminino e também masculino, desde a puberdade, os sistemas reprodutores, o ciclo menstrual, ciclo regular e irregular, a importância de falar sobre a menstruação, não é? E também sobre a prática de bullying. Também tem algumas informações sobre a saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos e também uma grande valia deste livro é que traz informações e contactos sobre onde é que nós podemos fazer denúncias, quais são os números que nós temos para poder tecer algumas questões de esclarecimento ou também mesmo fazer denúncias em diversos casos de assédio sexual nas escolas, violência doméstica, entre outros. Fizemos o equipamento de cerca de 256 pontos de entrada. Pontos de entrada nós chamamos escolas, unidades sanitárias, espaços seguros da comunidade, também as direções provinciais e distritais da educação e da saúde, não é? E esse material está nesses locais, mas também este material já está ou vai ser disponibilizado nos sites do governo, da educação e também da saúde. E as pessoas podem encontrar esse material lá. E o projeto para o próximo ano é que mais unidades sanitárias possam ter este material de forma física, então pretende-se reproduzir o material e para fazer essa distribuição. É importante que a população em geral se informe mais sobre a menstruação para que seja fácil oferecer ajuda, visto que a menstruação pode ocorrer a qualquer momento. Geralmente essa menarca tem surgido com crianças por aí a partir dos 12 anos em diante, então reforçamos a questão do banho, para que elas possam fazer banho mais vezes, possam lavar mais vezes as roupas interiores, evitarem a partilha de vestuário, principalmente de roupas interiores. Sim. E ensinamos também a ter de trocar o penso higiênico, pelo menos, dependendo do fluxo menstrual, do fluxo de sangue que cada menina pode ter, mas aconselhamos a fazer a troca pelo menos 3 vezes ao dia. Eu chamo-me Dulce Alima Camisa. Eu comecei a ver período com 13 anos. No primeiro dia que eu vi período, eu estava na escola. A minha professora disse-me para procurar um trapo para ir para casa. Cheguei em casa, disse à minha mãe. A minha mãe falou-me sobre a higiene menstrual e disse-me que eu tenho de acordar de manhã, tomar banho, trocar do penso, pôr num plástico, depois pôr dentro da latrina. Na verdade, o ensinamento tem que partir de casa, né? Então é muito importante, isso vai transmitir mais confiança às próprias crianças, porque aprendendo isso partindo de casa, é aí onde as crianças vão saber que o aparecimento da menstruação é algo tão normal que sempre irá ocorrer, né? Mais tarde, mais cedo, sempre irá acontecer. E elas vão estar mais confiantes e preparadas. Podem até desfazer-se todos aqueles mitos que estão por detrás do início da menstruação, no caso. Se elas já têm algum subsídio em casa, não terão isso como um problema.
Sim, não terão isso como problema, onde ver como uma fase normal. Até naquela idade, aquela faixa etária em que elas já estão minimamente preparadas para o início, vão ficar apreensivas, espera até que o período comece. Eu chamo-me Virginia Crimelho, tenho 13 anos e ainda não comecei a ver período. Eu já tenho essa informação. A minha mãe disse-me que chamou-me para o quarto e disse-me que um dia irei ver período. E por isso, quando eu ver, não devo ficar assustada. Digo para ela, para todas as meninas, que o ciclo menstrual não é assustador, é para todas as meninas. Vamos ensinar as raparigas, no caso, né, que essa é uma fase tão normal, e ajudar ela a desenvolver uma autoestima durante seu período menstrual, a sentirem muito à vontade e perceberem que o fato de estar de período não quer dizer que ela deve se isolar das demais crianças, e está livre para praticar todas as atividades, deve vir à escola acima de tudo, praticar desporto. Isso até pode ajudar para o caso das meninas que tenham cólicas. Alguns desportos até ajudam a aliviar essas dores. Algumas práticas podem ajudar a aliviar e fazer com que elas sintam-se mais confiantes nesse momento. Desde 2014, o dia 28 de maio é dedicado à sensibilização e conscientização das pessoas em todo o mundo em relação à higiene menstrual. Esta data foi criada com o objetivo de promover a educação menstrual para toda a sociedade e mostrar a importância das atitudes positivas relacionadas à menstruação. Com esse projeto vamos focalizar na área de saúde sexual e reprodutiva. E então vamos trabalhar em âmbitos escolares como esse. Parte desse trabalho é educar os alunos, os professores na área de saúde sexual, saúde reprodutiva, como estamos a fazer hoje com os alunos, fazer jogos, fazer brincadeiras para educar sobre essa área, destacar também a importância de higiene, importância de acesso à água, para fazer essa gestão de higiene menstrual, por exemplo. Também esperamos melhorar as condições nas instalações, nas unidades sanitárias, nesses 4 distritos também, para assegurar a possibilidade de ter os serviços de saúde que também com uma boa higiene, não? Para evitar doenças, para evitar infecções. Sejam todos bem-vindos a mais um espaço de nutrição. Chamo-me Carla Mutevui, nutricionista desportiva e estética, especialista em emagrecimento. Sou também terapeuta em saúde integrativa sistêmica. Estou aqui para partilhar um bocadinho do conhecimento que tenho com relação à nutrição. Vamos começar da base. O que é alimentação saudável? Alimentação saudável é aquela em que nós temos variedade de alimentos para trazerem nutrientes para a nossa saúde. Falando de macro e micronutrientes. O que são macronutrientes? Macronutrientes são a proteína, o carboidrato, a água. Micronutrientes, o que são? São as vitaminas que nós encontramos nos legumes e verduras que consumimos no dia a dia. Daí que uma refeição saudável, uma alimentação saudável deve trazer estes todos os componentes, os macros e os micronutrientes. Falando exatamente da obesidade, que é o tema de hoje, eu ia dizer o seguinte: é importante que nós todos tenhamos em consciência que dos 100% da população, 60% está no sobrepeso e na obesidade. Para nós sairmos deste sobrepeso e da obesidade, nós precisamos fazer coisas simples e práticas, que são começar a preferir mais os alimentos saudáveis em detrimento daqueles industrializados. Quais são os alimentos saudáveis? Alimento saudável, a forma mais simples, clara que eu tenho de fazer entender é aquele que a terra nos dá. O que é que a terra nos dá? Frutas, legumes, vegetais, verduras, animais, água.
Isso a terra nos dá. A terra não nos dá refrigerante. A terra não nos dá os outros industrializados que vocês conhecem, biscoitos e mais alguma outra coisa. A terra não nos dá. A gente produz, a gente faz combinações e produz isso. Agora, o problema é que muitas vezes nós ultrapassamos aquela que é a capacidade do nosso organismo aguentar com as calorias dos produtos alimentícios que nós comemos. Sim, porque são produtos alimentícios, não são alimentos de verdade, porque são produzidos com muitos químicos, com muitos açúcares, muitos corantes, muitas gorduras saturadas que fazem mal ao nosso organismo e geram a obesidade e o sobrepeso. Uma pessoa que está com mais de 2, 3, 4 até 5 quilos está com sobrepeso. Depois de 10, 15, 20, 30 quilos, isso já é obesidade que vai por escala. Obesidade 1, 2, 3, até a mórbida, ok? Então, como nós podemos sair deste problema da obesidade? Olhando para esta mesa, nós podemos ver que temos exemplos de alimentos que vão nutrir o nosso organismo. Como é que eu sei que o alimento vai nutrir o meu organismo? Quando ele tem um valor nutricional que agrega em mim, agrega em si aquilo que é o que nosso organismo precisa, macros e micronutrientes. Vamos dar aqui um exemplo de um prato saudável. O exemplo do prato saudável que eu tenho aqui é proteínas. Como eu disse, nós consumimos todos os grupos de alimentos. Não ficamos só num único grupo de alimento. Então, aqui nós temos o quê? Temos proteína, neste caso é bife de frango. Temos carboidrato, que é a batata doce. Temos os legumes vegetais, que são os micronutrientes, onde nós temos aqui o pimento, a couve, o feijão verde, a cenoura e a cebola. Então, ainda aqui nós temos alimentos que são prebióticos. Por exemplo, a cebola é um prebiótico. E vocês vão poder perceber que existem muito mais outros prebióticos e até existem os probióticos. O probiótico natural que nós temos é o kefir, que eu recomendo que vocês usem com moderação, claro, mas usem no vosso dia a dia. Então, com relação à obesidade, nós precisamos ainda mais não só saber compor um prato para uma refeição, mas entender que temos que controlar os momentos em que nós temos fome. Quais são os momentos em que nós temos fome de verdade, que é uma fome física, e temos fome emocional? Então temos que identificar. Esta é a base para nós podermos saber se nós temos fome, então nós vamos comer e obedecemos aqueles que são o quê? Sinais de fome e de saciedade no nosso organismo. Como é que eu obedeço o sinal de fome e de saciedade? Entendendo o que é fome física e o que é fome emocional. Fome física é aquela em que eu vou ter meu estômago a roncar, vou ter dores de cabeça, vou ter tonturas, vou olhar o espaçamento da última refeição para a refeição em que eu estaria a fazer, que será de, vamos dizer, de 3, 4, 5 horas. Isso sim vai ditar que eu estou com uma fome física. Se for um espaço ou uma vontade de comer a lasanha, de comer o brigadeiro, não é uma fome física, é uma fome emocional. Por quê? Porque muitas das vezes esta fome emocional está ligada a uma lembrança de um lugar, de um momento. Vamos dizer que o brigadeiro ele te recorda daquele momento especial com a avó, com a mãe, ou aquele espaço de família, ou te recorda a festa, ou porque você está muito cansada do trabalho e acha que pode dar um escape com o alimento, principalmente porque o alimento não fala. Entenda que esta é a forma errada de lidar com o alimento. Temos que lidar com o alimento de uma forma consciente. E as premissas para nós entrarmos, para percebermos se nós estamos alinhados com uma alimentação saudável são simples, são 4. Primeiro, olhar alimento saudável. Segundo, quantidade destes alimentos. Terceiro, combinação destes alimentos no prato. 4, o equilíbrio que nós vamos ter desta refeição, desta dosificação dos alimentos. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber que, com relação à obesidade e sobrepeso, nós precisamos controlar esses 4 pressupostos, ter esses 4 pressupostos em nossa mente. E com isso nós conseguimos sim
sair do problema da obesidade e sobrepeso, olhando para aquilo que são essas premissas muito simples, básicas do dia a dia, sem invenções, sem restrições drásticas, mas sim fazendo o básico, que é comer alimentos variáveis na nossa dieta alimentar no dia a dia e mais nada. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Esperamos que todos os pais encarregados de educação tenham percebido melhor como é que deve ser feito o diálogo com as suas filhas para que estas façam uma melhor gestão do seu período menstrual. Esperamos também que todas as meninas e mulheres tenham aprendido melhor sobre os cuidados a ter durante este período tão importante na vida da mulher. Nós voltamos para a semana com mais um tema sobre saúde. Até lá, fique bem.